Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta terça-feira, 18 de janeiro, pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, NET e Claro TV, canais 190 e 690, também pelo sba1.com, portal do agronegócio do Brasil, e o Facebook do Canal do Boi, e as dezenas de páginas que levam a Agricultura BR. Eu sempre agradeço a todos. A partir deste momento, e toda a nossa programação está na NEL TV, no Paraguai e aqui no Brasil também. Sejam todos bem-vindos, que bom estar contigo mais uma vez. E o Agricultura BR começa falando a respeito de comercialização de soja no estado do Mato Grosso. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária atualizou como é que está o estágio de comercialização, tanto da safra 2020-2021, quanto a 21-22. E eu começo os números falando que o Mato Grosso ainda tem soja para comercializar da safra 2021, pelo menos até dezembro. É o que mostra o relatório do IMEA apresentado pela instituição. Você vê aqui que os números são muito parecidos, está quase tudo fechado, mas você tem aqui, de acordo com o IMEA, até dezembro do ano passado, nos últimos 5 anos, uma venda para esse período de 99,6%, a média dos últimos 5 anos. A safra 2019-2020, em dezembro, estava com 99,97% comercializada, portanto, 100% dela. E a 2020-2021 chegou em dezembro com 98,8%. Portanto, realmente havia soja, isso também explica os nossos volumes de embarques que estão bastante acelerados de soja para o mês de janeiro, e tinha soja no estado do Mato Grosso. Esse é o primeiro resumo que a gente traz aí, falando da safra passada da 2021. Você vai acompanhar comigo agora como é que estão os números em relação à comercialização antecipada da campanha 2021-2022 da produção mato-grossense. Veja na tela comigo como é que estão esses dados. Aqui é o mesmo sistema, mostrando qual que é a posição que se tinha em dezembro do ano passado. Portanto, em dezembro do ano passado, como é que está a safra nova? A média dos últimos 5 anos é de 53,3%. A campanha 2021 estava bem acelerada, 68,5%. E sabemos muito bem que o produtor, não só do Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, resolveu não antecipar muito mesmo as vendas para aproveitar preços melhores. Esses preços subiram no ano passado, e por isso ele adota essa estratégia. Então, vem com 18 pontos percentuais abaixo a venda antecipada até dezembro da campanha nova. 2021-2022 fechou dezembro com 50,5% da safra comercializada de maneira antecipada, de acordo com o IMEA. Vamos saber agora como é que estão as lavouras de soja no estado do Paraná. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado atualizou até esta última segunda-feira, 17 de janeiro, o estágio de desenvolvimento e a qualidade dessas lavouras. Veja comigo como é que está a colheita no estado do Paraná. Primeiramente, Paraná vai atingindo 4%, se eu não estou enganado, coloca na tela aqui, temos aí exatamente 4% da área colhida, um avanço de 2,2 pontos percentuais, se comparado ao mesmo período do ano passado. Esse é o dado aí de colheita, está colhendo 4%, mais de uma lavoura complicada, como todo mundo sabe, atingida pela estiagem, com muitas perdas e principalmente com qualidade em queda. E 34% dessas lavouras estão em condições ruins lá no Paraná. É o que eu vou mostrar agora. Você acompanha comigo agora números do DERAL, é o mesmo relatório, mostrando agora como é que está a qualidade das lavouras paranaenses. Olha só, 34% das lavouras em condições ruins. É o primeiro destaque. Essa aqui que é a grande informação desse relatório, Está muito ruim a lavoura no Paraná. 33% em condições médias. Esse número reduziu um pouco
comparado à semana passada. Por quê? Porque as lavouras que estão em condições boas subiram de 28 para 33. As lavouras que estão em condições ruins são as mesmas, né? Os levantamentos vão mostrando um seguido ao outro, semana a semana, 34% em condições ruins. O que mudou agora é que entre aquelas que estão em qualidade melhor, 33% ficou em boas condições, 33% em condições médias, é o que o Agricultura BR traz em destaque para você por aqui no nosso programa. E olha, é inegável, o estado do Paraná tem cenários de forte perda mesmo. E olha, nós temos recebido diariamente vídeos, informações, notícias do interior do Paraná, de áreas que são mais afetadas, mostrando perdas terríveis. Em algumas propriedades, e aí eu vou trazer a informação do produtor, o Edmilson Zabotti aponta perda total já em dezembro. O que significa essa perda total? Que eles resolveram ali já preparar o solo para o cultivo da segunda safra de milho em melhores condições. Então, são cenários muito complicados para esse produtor do estado do Paraná. E ele gravou vídeo, né, com apoio aqui de um órgão de imprensa também lá da sua região, e você vai acompanhar um pouco desse cenário que ele nos mostra agora aqui no Canal do Boi. (28 de dezembro de 2021), Palotina, Paraná. Começando a destruir as lavouras de soja. Por aqui se foi já. Sigo falando de soja agora no cenário internacional, porque o Departamento de Agricultura norte-americano informou que exportadores privados comunicaram a venda de 100.422 toneladas de soja para o México com entrega na campanha atual 2021-2022. E olha, tivemos um final de semana prolongado nos Estados Unidos com o feriado de Martin Luther King nesta última segunda-feira. Vamos saber como é que esse mercado abriu, é o que você acompanha agora, como é que vem o andamento do mercado depois dessa abertura, 3 dias sem operação e soja vindo em queda, aliás, uma queda expressiva acima de 1% neste momento. Posição de março a $13,52 mais 6 o bushel, queda de 1,24%. Maio, $13,62 centes mais 4 bushel, queda de 1,23%. Julho, $13,68 mais 4, queda de 1,26%. E agosto, $13,50 mais 4, caindo 1,12%. Rapidamente, nós vamos trazer agora a moeda norte-americana, o dólar para você, pode trazer na tela. O dólar, claro, teve operação no Brasil nesta segunda-feira, só que sem a referência norte-americana não se tem posicionamentos mais claros. E dólar vem com ligeira alta agora, 0,15% de elevação a R$ 5,53 mais 4, são os destaques que eu trago agora. E aproveito para trazer números relacionados à soja no Porto. Você acompanha comigo agora os números da Grãos Corretora. Você tem aqui grãos com entrega em janeiro, portos de Santos e Paranaguá, vindo Santos a R$ 175,50 a referência, né, da saca de 60 quilos, e Porto de Paranaguá, R$ 175 a saca, de acordo com a Grãos. São os números que eu destaco agora nesta edição do Agricultura BR. E olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com informações extremamente relevantes. Esse polêmico levantamento da Conab de café, você vai ter daqui a pouco,
Nós vamos ter o entendimento do Fernando Barbosa, que é cafeicultor, vamos ter também o entendimento de Eduardo Carvalhais, analista de mercado, e Armando Matiello, presidente da Sincal. Eu volto já. E agora falamos de clima aqui no Agricultura BR, porque há uma redução de chuvas naquelas áreas que foram mais afetadas por uma maior vazão de água, né? Uma chuva mais intensa, principalmente em Minas Gerais e também na Bahia. Você vai acompanhar também como é que vem o cenário climático no estado do Paraná. Há pouco eu mostrava o vídeo do produtor de Palotina, que no final de dezembro estava ali eliminando as lavouras de soja porque perdeu, e ele diz que perdeu 100% ali nas suas áreas de produção. Quem fala sobre o clima é Julian Marques. Julian, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Hoje eu destaco as variações do tempo no Mato Piba. As primeiras quinzenas de janeiro e de dezembro do ano passado tiveram chuvas volumosas. Agora, com a redução das chuvas, as atividades em campo, como a colheita da soja, estão sendo gradativamente retomadas. E a chuva vem mais sobre o Maranhão, mas a Bahia e Piauí passam aí por um período maior de insolação e pouca cobertura de nuvens. A situação de pouca chuva favorece a diminuição da água em solo entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão. Em Petrolina, hoje ainda chove forte, mas depois cessa e volta a ficar fraca a partir do dia 24, com acumulados de até 4 milímetros. Longos períodos sem chuvas e temperaturas extremamente altas impactam diretamente a produção de grão de safra de verão no sul do Brasil. Um levantamento do Sindicato Rural de Palotina aponta perdas de 100% no milho e 95% na soja. Mesmo os grãos que conseguirem se desenvolver em meio a tanta secura, não têm qualidade suficiente para venda. E os produtores ficam aí à espera da chuva que, mesmo vindo nesta semana, logo volta a diminuir, e o verão, de forma geral, deve ser de pouca precipitação no estado. Isso tudo é influência direta do fenômeno Laninha, no qual já está aí presente desde a primavera passada. E só deve se perder a intensidade ao longo do nosso outono. Nessa semana, a passagem de uma frente fria leva a chuva sobre a região, com risco maior de tempestades e acumulados em torno dos 40 milímetros entre o Planalto Paranaense e a Serra Gaúcha. Entre os dias 22 e 26 de janeiro, chove mais entre o Paraná e Santa Catarina, com acumulados entre 20 e 30 milímetros. No Rio Grande do Sul, não chega aí aos 15 milímetros. Sobre o sudeste brasileiro, o tempo fica aí ensolarado, predomina no norte de Minas Gerais, enquanto que nas demais áreas há previsão de chuvas rápidas e passageiras. Atenção aí à chuva nessa semana, que vem em formas de pancadas e trovoadas e alguns temporais, numa típica condição de verão, provocada pelo calor e umidade. E o calorão foi intenso durante o fim de semana em Mato Grosso do Sul. Estado que também sentiu parte da onda de calor que avançou sobre a América do Sul. Em Itaquaraí, a máxima do domingo chegou a quase 40 graus. E nesta semana continua quente, viu? Mas a onda de calor já perdeu intensidade, por isso as temperaturas ficam dentro da normalidade. Entre Campo Grande e o sul do estado, máximas de até 36 graus. Em Goiás e boa parte do Mato Grosso, as máximas estão entre 30 e 33 graus. Os próximos 10 dias devem ser de sol com pancadas de chuva sobre a região, sendo que o norte de Mato Grosso registrou aí acumulados mais altos. Fabiano, é com você. Obrigado, Julian. E olha, por aqui eu vou falar a respeito do levantamento da Conab apresentado na manhã desta terça-feira. Isso porque cafeicultores que ainda não viram, pasmem, a Conab achou nos números, no campo, de alguma forma, aquela que pode ser, de acordo com a estatal brasileira, a terceira melhor ou maior safra de café do Brasil. A Conab achou
eu vou repetir, achou, encontrou de alguma forma. Mesmo com todos os cenários de seca, estiagem, outros problemas climáticos, florada que não ocorreu da maneira correta, e os cafeicultores que vão participar do programa hoje sabem disso muito bem, achou um número de 55 milhões e 700 mil sacas de produção. Pelo menos foi o que foi estimado no seu levantamento para a safra de café. Um levantamento que dizemos é muito polêmico, né? Ele está causando polêmica nos grupos aí de produtores de café, dos quais eu participo desde a hora que foram apresentados. E realmente chocam, porque claro que números como esse mexem com os negócios. Eu vou trazer agora, para você ver aqui na tela, os números da Conab para a produção geral de café e depois o entendimento de produtores e também de presidentes de instituições que representam o setor. Veja comigo agora como é que ficou o cenário de produção de café. Volume total de produção de acordo com a Conab, 55 milhões e 700 mil sacas. É uma alta de 16,8% frente aos 47 milhões e 720 mil sacas de 2021. Esse número é extremamente forte. A produção de café arábica, de acordo com a Conab, deve totalizar 38 milhões e 700 mil sacas, alta de 23,4%, e de Conilon, ou robusta, 17 milhões de sacas, com alta de 4,1%. Estou trazendo os números aí da Conab, sem nenhuma crítica, neste momento pelo menos, mas mostrando o que foi apresentado no levantamento de hoje. Você acompanha comigo agora como é que fica a produção dos dois estados mais importantes da produção. Minas Gerais, que produz sozinho mais da metade da produção de café do Brasil e produz arábica, e o Espírito Santo, que tem sua produção concentrada em café robusta ou Conilon. Veja na tela comigo que Minas, de acordo com a Conab, vai produzir 26 milhões 999 mil sacas, com 21,9% de alta frente à safra passada. Já o Espírito Santo, 15 milhões 850 mil sacas de café, a maior parte absoluta, 11 milhões de café robusta, com 4,1% de elevação. Esses são os números que foram apresentados pela Conab. E aí nós fomos conversar com algumas pessoas e perguntamos para o cafeicultor Fernando Barbosa como que ele avalia os números da Conab apresentados nesta terça-feira. Fernando. Eu acho muito difícil a gente falar em números agora, principalmente em uma época onde que nós estamos em fase de enchimento de grão, né? Principalmente os cafés estão recuperando de um efeito climático, mesmo em nossa região, por um efeito questão de geada, né? E também a questão da seca, que foi muito maior do que a questão da geada. Esses impactos certamente agora estão aparecendo, porque no período até da florada também tivemos chuvas e frio. Isso aí certamente impactou em uma série de problemas com a lavoura de café. É lógico, certamente, que em questão da qualidade, nós sabemos que nós vamos ter uma produção assim melhor do que os outros anos, se assim correr bem diante da chuva e as correção de solo. Porém, já é sabido que nós já temos aí uma safra comprometida e alguns resultados agora é difícil da gente mensurar. Esses levantamentos certamente pode estar mexendo com o mercado e assim vai dar um desequilíbrio, principalmente aqueles investidores que estão atentos sobre esses levantamentos. Já se falava, e até eu acredito que a safra de 2021 vai ser a menor esse ano, mesmo sendo um ano positivo, nós vamos, com esses impactos, pode ser menor. Então, certamente difícil falar em números, alguns já se fala em 30, 32 milhões de saca arábica, né? Porém, acima disso, eu acho muito cedo e até mesmo pode até mexer com esse mercado. E a questão de levantamentos, eu acho difícil um levantamento com o que foi divulgado ele precificar. Porém, nós somos produtores, vamos estar atentos a esses levantamentos, mas certamente eu acho que é errôneo essa decisão dessa divulgação agora de momento. Resolvemos perguntar também para Armando Matiello, presidente da Sincal,
qual que é o entendimento dele sobre os números apresentados pela Conab neste levantamento. Bom, meus senhores e minhas senhoras, a Conab passou uma previsão hoje de 55,7 bilhões de sacas de café, num acréscimo de 16,8 em relação aos 47,7 milhões da safra anterior. Inacreditável, sinceramente falando. Bom, eles dizem que o ano passado foi um ano de bienalidade negativa e esse ano de bienalidade positiva. Esse negócio caiu tudo por terra, porque os fatores que nós tivemos de adversidades climáticas, como seca e geadas, derrubou todas essas bienalidade positiva e bienalidade negativa. Não é possível. Vão produzir 38,7 milhões de sacas de arábica e 17 milhões de sacas de conilon. Nós não vamos produzir isso nunca, tá certo? O máximo que nós vamos produzir é 40 milhões de sacas. A produtividade média em 2021, segundo a própria Conab, foi de 26,4 sacas por hectare e esse ano está dando 30,6 sacas por hectare. Outra coisa, elas mudaram a metodologia, eles colocavam sempre dois parâmetros, um parâmetro de uma safra menor e um parâmetro de safra por que maior. Por que mudaram a metodologia? Não entendo. Sinceramente falando, a Conab, dessa vez, eu descredibilizo os números da Conab. Mano Matiello fez críticas mais duras. E agora, nós vamos saber um pouco do mercado, como é que o mercado do café está reagindo, como é que ele está atuando neste começo de 2022. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Eduardo Carvalhais, pela internet, ao vivo, aqui no Agricultura BR. E, Carvalhais, calhou, né, de termos aí no mesmo dia o levantamento da Conab. Não sei exatamente se é ele que está fluindo sobre os negócios em Nova York, mas como que você avalia o cenário atual, né, em relação à oferta, demanda, mercado se comportando? Ano passado faltou container para embarque aqui no Brasil. Tivemos um levantamento da Conab apresentado hoje que traz aí números maiores do que se esperava. Como é que você avalia o momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde. Primeiro que o mercado em Nova York sempre reage também por interesses de curto prazo. Então, ontem nós tivemos a divulgação pelo Secafé das exportações brasileiras de dezembro, e com isso o fechamento do ano calendário 2021. E hoje nós tivemos essa divulgação pela Conab. Quanto à da Conab, por tudo que eu ouço de agrônomos, e eu falo com muitos agrônomos e produtores o dia inteiro, ele me parece alto realmente. Eu não sou agrônomo, quero ressaltar isso. Mas vamos, mesmo trabalhando em cima desse número da Conab, se você juntar a safra deste ano com a do ano passado, são 102 milhões de sacas. Né? O Brasil precisa, no mínimo, para exportação hoje em dia, 40 milhões de sacas. E 22 para o consumo interno. São 62 e 2 anos são, em 2 meses são 124. Portanto, mesmo com esse número da Conab alto, nós já estamos com um déficit aí de 22 milhões de sacas entre a safra 2021 e a safra 2022. Eu quero lembrar para vocês que nós não temos mais estoques de café. O estoque governamental foi zerado ainda, aí não me lembro agora se em 2017 ou 2018, o estoque governamental é zero, e o estoque de passagem no Brasil é cada vez menor, tanto que a Conab nem divulgou o estoque de passagem no final do último ano safra. A Conab não divulgou qual era o estoque de passagem no final de junho de 2021, para você ver como deve ter sido baixo. Portanto, apesar desse número que os produtores discordam, e me parece que tem razão em discordar, a situação continua muito apertada. Não tem por que se pensar que os preços vão ceder por causa disso. Pode ser por especulação, fundos e tal resolvam liquidar, eles não percebem, às vezes, no curto prazo isso. E eu considero, mesmo com esse número da Conab, que a situação é apertadíssima. O Brasil exportou agora em 2021, segundo o Secafé divulgou ontem, 40 milhões de sacas de novo, para você ver como o mundo está precisando de café brasileiro. E mesmo assim os estoques fora do Brasil não sobem. Todo o café brasileiro que sai é consumido, eles precisam desse café. Portanto, a situação continua muito apertada.
Vamos esperar as análises dos nossos agrônomos sobre os números da Conab, mas eu diria para você que esse número aí não é baixista, não. Pelo contrário, para mim, esse número aponta a situação delicada que está a produção de café no Brasil. Outra coisa, esses números foram levantados em dezembro. Temos que ver como é que vai ser o clima todo nesse ano, né? Até o início da colheita e também para a formação dos ramos e tudo mais para a safra 2023. E os agrônomos também já dizem que não se esperem uma super safra em 2023. A situação é apertada, nós temos sim que ver com a Conab como é que ela chegou nesses números, mas mesmo com os números da Conab, eu friso aqui, já mostra um déficit de 22 milhões de sacas. E isso se o consumo mundial não começar a crescer daqui para frente, ou o consumo brasileiro também não crescer daqui para frente. Não há excesso de café, apesar do número da Conab divulgado hoje. Eduardo, nós já estávamos observando, né, um cenário de oferta e demanda muito arrochado, muito justo em relação ao que se pode ter de produção de café em 2022, frente a uma demanda que inclusive vem, como você acabou de descrever, vem elevação. 2022, no seu entendimento, aí o ano inteiro, e aí falando sobre como que fica essa oferta, como é que fica essa demanda, né, e os graus comparativos e o que ela pode trazer em relação aos preços praticados com o café. O cafeicultor espera sempre mais. O que nós podemos ver durante esse ano de 2022, Eduardo? Olha, é muito difícil fazer previsão com tantas variáveis e tantas que estão acontecendo. Primeiro, como eu disse, não há estoque. Segundo, temos que ver como é que vai ser o consumo em 2022. Agora, o produtor de café, ele está vendendo café num preço melhor, mas ele produziu muito menos café em 2021. Portanto, quando ele faz o balanço dele, o resultado não foi extraordinário como as pessoas pensam. Ainda bem que os preços subiram, porque ele compensa uma parte do que quebrou a safra dele em 2021. Outra coisa, todos sabem que fertilizantes defensivos, combustível, energia elétrica dispararam. E isso tudo vai influir no custo de produção dele agora em 2022. Portanto, o produtor vai precisar de preços bons, inclusive para ser estimulado a continuar produzindo café no volume que produz e crescer até a produção. Porque o Brasil precisa que as safras médias nossas caminhem para números acima de 65 milhões, porque, como eu disse, se o Brasil exporta num ano 40 milhões, nós já exportamos até 45 milhões de sacas num ano, e os estoques lá fora não subiram, e consomem 22, isso são 62. Nós temos que conseguir que as safras médias caminhem entre o ano de safra alta e safra baixa para cima de 62 milhões de sacas. E, no momento, isso não parece possível, pelos problemas climáticos todos, pela concorrência dos grãos pelas terras de café, que crescem cada vez mais. Você vê cafeicultores com áreas planas, com água, destinando uma parte dessas áreas para grãos, e estão gostando do resultado, até por um custo de mão de obra muito menor. Então, toda essa equação precisa fechar. E para isso, para nós aumentarmos a produção brasileira de café, não só de conilon, que vem aumentando bastante, nós precisamos que aumente mais ainda, mas também de arábica, nós precisamos de preços bons. Se isso não acontecer, eu não sei como nós faremos para que a produção brasileira cresça de um modo consistente. E precisamos disso. Tá certo, Eduardo Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado. Boa tarde. Uma ótima tarde, conversei agora com o Eduardo Carvalhais, falou de mercado, comentou, claro, os números aí da Conab em relação a esse levantamento do café, muito polêmico, como eu já disse. E já que estou falando de café, já em momentos finais dessa edição, veja como é que estão os negócios com o café arábica em Nova York, retomada de negócios, feriado prolongado nos Estados Unidos, vinha com ligeira queda um pouco mais cedo. Neste momento nós temos café com pequena queda, mas em recuo. Posição de março, 2 dólares 38 centes mais 85 a libra peso, queda de 0,33%. Maio, 2 dólares 38 centes mais 65 por libra peso, com queda de 0,37%. Julho, 2 dólares 37 centes mais
mais 70, com recuo de 0,39% e queda de 0,40% na posição de setembro, 2 dólares 36 centes mais 65 por libra peso. Vou aproveitar para trazer o dólar mais uma vez aqui no Agricultura BR, já que você sabe muito bem, estamos aí acompanhando um cenário para o dólar importante, porque tem tudo a ver com a formação de preço de café e soja aqui no Brasil. Coloca na tela aqui pra gente, R$ 5,52 mais 2 o dólar, vem praticamente na estabilidade, ainda sem mudança frente à abertura do programa, com 0,07% de queda. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais na terceira edição às 16 horas. A todos, uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!